E aí, ele. O que acontece, Dri? Só para contextualizar, posso contextualizar um pouquinho? Sim, sim. O que está acontecendo ali na carta de Pedro, né? 1 Pedro? O apóstolo Pedro, ele está encaminhando essa carta dele para cristãos que estão espalhados aí na região da Virgínia foi, da região da Bitínia. Lá no começo tem várias regiões ali do começo da carta que eles falam. E qual que era o contexto que eles estavam vivendo ali, os cristãos, né? As pessoas que estavam convertendo ao cristianismo naquela época, para quem o apóstolo Pedro estava endereçando aquela carta? Elas estavam num contexto de perseguição. Tá? Não era só a perseguição por parte dos judeus que não aceitavam o cristianismo como uma nova seita, um novo movimento, né? Mas também por parte de Nero. A carta é escrita, se você tem uma Bíblia de estudo, lá no começo ela geralmente fala a data, né? Que eles acreditam que a Bíblia foi escrita, que aquele livro foi escrito. E a carta de 1 Pedro foi escrita mais ou menos entre 64 e 65 depois de Cristo, e é nesse contexto que começa a perseguição sob Nero contra os cristãos, que tem um historiador que chama Justo Gonzalez, ele conta, historiador formado pela Universidade de Yale, ele explica para a gente, e outros historiadores, né, que o que aconteceu foi que Nero supostamente teria colocado fogo em Roma, e alguns dos principais bairros de Roma teriam pegado fogo, e o bairro onde teria maior concentração de cristãos não pegou fogo tanto assim. Então, Nero começa a ser acusado ali de ser o responsável por ter tacado fogo em Roma, porque Nero queria uma Roma dele. Eu não sei se você, Dri, que é dessa área aí da psicologia, você deve entender. Essas pessoas que têm essa vontade de ser grande, essa mania de grandeza, eles têm mania de querer uma cidade do jeito deles, né? Aí a gente tem Alexandria, aí a gente tem Stalingrado, essa galera gosta de ter uma cidade do jeitinho deles e com o nome deles, né? É bem isso, é a distorção da imagem de Deus, né? A imagem, a palavra imagem tem essa pequena conotação negativa que simboliza idolatria. Então, quando a gente não entende quem somos em Deus, vamos desejar o poder, o controle. E aí, claro, quem gosta de poder e controle vai querer cidade no nome deles, vai querer os Nesse seus nível. próprios costumes, as suas ideias. Não Não é? E se você falou submete, sobre né, Dri? Sócrates, né? Sócrates foi executado. Ele foi executado porque ele foi considerado um perturbador, quando na verdade ele estava ali estimulando os jovens a pensarem. Não é? Porque quando as pessoas têm o desejo de controle, elas não querem que os outros pensem, elas só querem que os outros acatem. E aí vira um sistema. Por isso que o Senhor Jesus veio estabelecer um reino, né? Então, defender a fé da gente com essa mansidão que a Carol está falando lá em 1 Pedro 3,15 é um desafio, porque você às vezes está falando com pessoas do sistema e você tem que aprender a respeitar a opinião deles, mas não concordar com a opinião deles. Então, acho que quando eu comecei a minha primeira aula de apologética cristã foi esse confronto. O professor falou assim: aprenda a apreciar os argumentos dos ateístas. Eu falei: que é isso? Esse professor é do sistema? Ele, não. Vocês vão nas participações que vocês vão estar debatendo os assuntos, vocês vão aprender a apreciar uns argumentos uns dos outros. Não é? Por quê? Porque é com mansidão, né, Carol? Isso. A gente tinha até uns trabalhos, né, Dri, que a gente tinha que... eu não lembro qual matéria que foi que a gente tinha que... Não foi nesse curso, não. Foi um outro curso, não foi no mestrado, foi um outro curso de apologética que eu fiz, que a gente tinha que entrevistar pessoas que não tinham a mesma fé que a gente. E Já aí, pensou? entrevistar pessoalmente. E aí, ele trabalhar essa questão da mansidão e respeito. Foi um Que curso de lindo, apologética que eu né? fiz antes do mestrado. Que lindo. Você tem que finalizar alguma coisa do contexto? Ou eu posso fazer a pergunta, a segunda que eu tenho já aqui, afinadinha para você? Eu quero finalizar. Mas aí, por que isso é importante, Dri, falar desse contexto desse mandamento? Porque hoje em dia tem muitos historiadores, eu não sei como é que está aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil está se levantando. No Reino Unido também eu já vi algumas pessoas falando isso. Que essa história de que os cristãos estavam sendo perseguidos por Roma é mentira. É invenção dos cristãos para quê? Para trazer aquela apela emoção
para o Uhum. cristianismo, como se a gente precisasse de apelo à emoção, né? Sendo que a gente lida com Não a é? verdade. E aí, o contexto, então, quando Pedro fala assim, olha, vocês não estão no conceito, vocês estão no conceito de perseguição, não vai mudar, vocês vão ser perseguidos mesmo, a realidade é essa, mas vocês fazem o seguinte, quando chegar o dia mal, quando chegar que vocês vão ser perseguidos, estejam prontos para dar razão. Esse dar razão seria o transliterado da apologia, né? Dar razão da esperança que há em você. Faça isso com mansidão e respeito. Então, assim, naquele contexto, não fazia menor sentido ser cristão. Agora, o que a gente tem que, cada cristão tem que avaliar é o seguinte, você está inserido num contexto que não faz sentido, as pessoas não veem sentido nenhum você ser cristão, daí a gente já começa a pensar se a apologética é importante ou não para É. você.